Então, nós precisamos nos preparar. O autismo não é uma doença, não é uma modinha, não é uma tendência a ser seguido, é um transtorno, é uma condição do neurodesenvolvimento que traz grandes dificuldades de comunicação. E é um desafio para os médicos, psicólogos e profissionais da área da saúde mental infantil. E, somado a isso, nós temos um número muito reduzido de profissionais qualificados, especializados, para lidar com as famílias. E nós temos que nos preparar. Não é fácil, é complexo demais. Eu queria apresentar antes a minha parceira, a Michaele. Ela é especialista da análise do comportamento, eu sou psicanalista, então nós tivemos que somar um pouco as informações para a gente poder apresentar um conteúdo de aprendizado. Nós não vamos aprender tudo hoje, é muito complexo, mas o pontapé inicial nós já demos no nosso ministério. E eu fico muito feliz por isso, pastor, fico muito feliz pelo meu ministério. Gostaria muito que tivesse outros pastores aqui hoje, né, para que nós soubéssemos o quanto Caieiras está na inclusão dos autistas, quantos ministérios nós temos, né, ou quem estaria procurando. Infelizmente nós ainda não, mas nós somos os primeiros hoje, amém? Que sejamos aí um modelo de inclusão dos autistas na igreja. O autismo, como eu disse, é uma condição do neurodesenvolvimento que afeta as áreas da comunicação, social, cognitivo, áreas do comportamento acadêmico, da linguagem, é muito prejudicada a linguagem verbal, não verbal, e nós não vamos nos ater muito às teorias, nós queremos falar da prática, o que podemos falar sobre tudo. Mas o que a gente pode fazer para receber as crianças e suas famílias, né? O autismo, o pastor me perguntou algumas coisas, né, sobre os primeiros sinais, né? Está dentro de um espectro. O espectro quer dizer que é uma gama de variações, de sintomas, né, e de sinais. São mais de 50 sinais aí para a gente verificar. E nós precisamos termos um olhar diferenciado quando tiver uma família, né, que tem um autista, ou até com a própria criança. Nós temos que treinar o nosso olhar, a nossa percepção. Uma das primeiras coisas é identificarmos o autismo, que é muito cedo. Conforme o DSM-5, por volta dos 9 meses até os 3 anos de idade, nós temos aí uma chance maior para as crianças desenvolverem habilidades, as funções executivas e o futuro deles, né, como autônomos, né, conseguir trabalhar, conseguir estudar, serem alfabetizados, porque isso tudo é muito complicado. Então, quanto mais cedo nós conseguirmos o diagnóstico, melhor qualidade de vida. E para isso, nós temos que ter essa percepção. E para termos essa percepção, nós temos que estarmos educados. Nós somos analfabetos no autismo. Essa é a verdade, nós não conhecemos nada sobre o autismo, né? Então, são coisas que começam desde do bebezinho. Nos primeiros sinais, eu, como mãe, eu garanto que já dá para a gente perceber alguns sinais nos bebês. Porque a primeira interação, a primeira relação é com a mãe. É o vínculo mamãe-bebê. É na hora da amamentação. E eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês, para a gente começar a treinar essa percepção. Pode ir soltar, por favor.
Linda, né? Uma cena muito bonita. Hã? Quem poderia me dizer, cada um tem uma percepção, quem poderia me dizer o que aconteceu nessa cena? Pensando no autismo. Essa é a curvatura normal de um bebê, do desenvolvimento. Já começa ali. Ele acabou de nascer. O que aconteceu ali, pessoal? Quem poderia falar? O vínculo, mamãe e bebê. O que mais? Eva. E o que ele faz? Para de chorar. Ele acalma, né? Ele se acalma. Ali já não teve uma necessidade de uma interação social com a mãe? De uma relação com a mãe? Esse é o primeiro marco, o choro do bebê. Essa é a primeira comunicação. E toda mamãe conhece o choro do seu filho. Se tem mamães não, a maioria das mamães aqui. Chorou, ela fala, tá com fome, é choro de fome. É choro de fralda. Tá com sono. Tá com calor. Tá com frio. Ele tem um choro. Um bebê atípico, às vezes não vai ter essa reação. Já começa por aí. Aos 6 meses, o bebê precisa ter as reações. Ele precisa ter as reações faciais. Ele precisa olhar para a mamãe. Quando ele está sendo amamentado, a primeira coisa que ele faz é aquele namoro de olho no olho. E o bebê atípico não faz. Ele põe a mãozinha no peito quando ele está mamando. Ele fica ali com aquele olhinho de apaixonado. O bebezinho de 6 meses tem vários sinais para dizer para nós que tem alguma coisa errada. Um bebê que chora muito, que tem um choro contínuo, que chega a desorganizar os pais, tem alguma coisa errada. É um choro linear. Um choro assim, ué, ué. É um bebê típico. É um bebê que não tem problemas. Os pais, quando estão grávidos, eles esperam o quê? Ter um bebê que não tenha problemas, um bebê que tenha saúde, um bebê perfeito. É um ideal de bebê. E é muito difícil para esses pais, quando eles têm alguma diferença, começa pela própria negação. É difícil para os pais. Tem alguma coisa errada, eles vão demorar para falar. A mãe é a primeira a perceber os sinais do seu bebê. Mas muitas vezes, pela crítica, pelo medo dessa crítica, por falar que o seu bebê tem problema, ela não diz. Ou quando ela começa a dizer, meu bebezinho tem alguma coisa errada com ele, o pai, muitas vezes, ao invés de ajudá-la, ele fala, você está exagerando, não tem nada a ver. Já invalida essa mãe. Vai para a vovó, vai para o titio, vai para a família, e todo mundo fala que não, que ela está exagerando. O que essa mãe faz? Acha que ela está ficando maluca. Já tem a negação dela. Que ela esperava um bebê ideal. Não aconteceu. E aí tem as pessoas que invalidam aquilo que ela acha que está acontecendo. Pediatra faz parte também dessa rede de apoio, desse suporte para essa mamãe, para esses pais. Ele também precisa entender que alguma coisa está errada. Ela vai para o pediatra. Ele pode dizer algumas coisas para essa mãe. Ele pode identificar, por exemplo, quando o bebê está no colo da mamãe, que ele não reage. Um pediatra pode diagnosticar. E, infelizmente, eles não diagnosticam as crianças. Eles não, demora demais. E quanto mais demorarmos, mais prejudicados essas crianças serão. Menos possibilidade de diminuição de sintomas essas crianças terão. Aos 9 meses, que é o que tem nas pesquisas do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, diz que o bebê tem que ter algumas reações do tipo imitar,
o contato do olhar. O bebezinho com 9 meses tem que ser aquele bebê político. Sabe aqueles bebezinhos políticos? Você anda com ele no colo e ele tá dando tchau, e ele tá mandando beijo para todo mundo, ele tá com um sorriso vazio sem dente e fazendo todo mundo rir, mexendo com todo mundo. Ele precisa ter essa reação. E o bebê atípico não tem. Ele não reage, ele não imita. Você faz para ele, ele não faz. Faltam muitas reações e dá para perceber. Se nós demorarmos e chegar depois dos 3 anos, nessa curvatura do desenvolvimento normal e natural de uma criança, nós vamos perder 25% da vida da criança, da autonomia dessa criança. Nós temos os níveis de autismo que não tem a ver com o autista, o quanto ele é severo, o quanto ele é moderado. O nível de autismo é o nível de suporte que essa criança precisa. E quanto mais demorarmos no diagnóstico, mais prejuízos eles terão. Nós temos o nível 1, 2 e 3, mas é nível de suporte. O quanto essa criança precisa de suporte? Todos eles precisam de suporte. Mas o quanto precisa? Nível 1, ele tem a fala, ele se comunica. Ele não quer dizer que ele não precisa de suporte. É muito difícil. Ele já é autista, e autista não tem cura, mas tem um desenvolvimento, mas tem um desdobramento. E quanto mais cedo o diagnóstico, precoce ele seja, mais nós teremos autonomia dessas crianças. No CDC, diz que, infelizmente, de 36 crianças que nascem hoje, uma é autista. Hoje, cada sala de aula é uma criança autista para cada sala, e os professores se viram nos 30. Por que nós vamos esperar de um Estado, de um governo que não vai fazer? As professoras estão tentando alfabetizá-los. Então, que nós venhamos aprender a identificar, a insistir no diagnóstico antes da pré-escola. Depois é muito tarde. São muitos os sintomas. Quem conhece pessoas do nível 2, nível 3, nós temos a coordenadora aqui de escola, a Gisele deve conhecer muito. Tem mais pessoas que conhecem outras famílias de autistas que tem nível 2, nível 3. É complicado. Eles têm prejudicado o sono, a alimentação, porque eles têm seletividade alimentar. Tem crianças que só comem alimentos secos, ou só alimentos pastosos, ou não comem. É uma angústia muito grande para as crianças, para os pais dessas crianças. Eles têm movimentos repetitivos, restritivos. Imagina que é essa inclusão que nós estamos pensando. São pessoas com problemas na comunicação. São pessoas que têm uma intensidade muito grande na parte sensorial. São essas crianças que nós estamos trazendo, pensando em trazer para a igreja. Estamos preparados? Nós estamos preparados para, de repente, essa criança chegar aqui, começar a correr, bater a cabeça? Nós precisamos nos preparar. Porque nós teremos muitas crianças na nossa igreja. E precisamos nos preparar, nos educarmos. E aprender, não é aprender em story, gente. É aprender a se capacitar. É aprender a ensinar os membros, né? Você pode dizer, mas eu não tenho nada, eu não tenho cargo. Porque tem pesquisas que dizem assim, da própria igreja, pastor. Se tiver professores, se tiver auxiliares de enfermagem, mas se tiver membros, não precisa se ter título, cargo, microfone na mão, instrumento no braço. Se você sentiu no coração, faça alguma coisa, seja o mediador. Eu não sei fazer uma árvore, eu não sei desenhar, mas eu consigo ser um mediador e chegar até uma criança, chegar até uma família. Não consegue lidar com a criança? Você pode ajudar a criar os materiais, você pode ajudar a mediar aquela criança, ou aprender para nos capacitarmos, para ajudarmos essa família quando chegar.
Nós falamos muito de nos prepararmos para receber os membros da igreja. E agora o pastor trouxe essa conscientização, né? Para nos capacitarmos. A gente precisa nos capacitar para receber essas pessoas. Não é de qualquer jeito. Imagina a salinha de professor com as crianças, né? Temos que aprender várias adaptações, que a Michelle vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não colocar crianças enfileiradas, criar um painel com desenhos, com objetos. Nós temos que nos adaptar em tudo. Nós não temos espaço. O pastor não ouviu uma palavra do que eu disse, mas ele já falou: vou ligar para o Neymar, preciso de um espaço. Imagina, a cabeça dele já está imaginando lá na frente: eu preciso de um espaço, preciso de salas, eu preciso de adaptações, né? Eu acredito que metade de vocês, como eu vi no grupo, todos estudaram, todos viram como é difícil. E o que a gente precisa fazer para receber essas pessoas. Eu gostaria de falar uma coisa também muito importante. O TEA, a maioria dos TEA são meninos. E até por conta da parte motora, eles se agitam mais, então é mais fácil de diagnosticar. As meninas, por serem mais calmas, elas nem entram nesse mapa. Ela é calma, ela é tímida, e o tempo vai passando. E o que eu recebo no meu consultório são meninas depressivas, com ideação suicida, porque elas se isolam, elas passam bullying, elas não entendem, eles não têm essa capacidade de elaboração. Os dendritos, é difícil falar essa palavra, são muito curtinhos. Não tem aquela sinapse que é realizada quando eles são bebês. A partir dos 9 meses até 3 anos de idade é onde acontecem as maiores sinapses neurológicas. Depois, acabou. Nós vamos aprendendo conforme a fase de cada um, o tempo de cada um. Isso é muito importante sabermos. Então, nós temos muita coisa para aprender. Muita coisa mesmo. Temos que ler muito. Não dá para aprender por vídeo, olha que, mesmo sendo story, né? Se ele for maior um pouquinho, as pessoas já não querem mais. Já corta ali, já para, não vai até o fim. O que precisa? Comprometimento. Primeiro da família. Os pais. Porque tem pais que estão tão angustiados que ficam no automático. Eles ligam o piloto automático. A criança está lá fazendo tudo aquilo e não chega, não ajuda a mãe. Tem muitas mães solo. A partir do diagnóstico, tem pais que vão embora antes. Mas a partir do diagnóstico, os pais vão embora. Essas mães ficam sozinhas. Muitas mães que estão com seus filhos matriculados hoje estão sozinhas. Levando essa carga emocional. E elas não conseguem chegar na igreja. Por que elas não conseguem? Porque elas encontram a porta aberta, fechada. A família encontra a porta fechada. Eles são retirados a partir do momento que eles fazem crise. Mas o que a gente pode fazer na hora da crise? Vamos aprender. Eu também não sei. Eu tenho ideia, porque a gente estudou, né, Michelle? Mas eu não sei o que fazer. A primeira coisa que a gente pode tentar fazer: se aproximar da família. Como é seu filho? Como é que eu posso lidar com ele quando ele fizer crise? Quando ele estiver em crise, o que eu posso fazer? O que ele come? O que ele gosta? Se aproximem da família. Nós temos muita coisa para aprender. O autismo não é uma coisa simples. Além de complexa, ela é trabalhosa. E para a família é angustiante. Ninguém quer chegar na igreja e em nome de Jesus que não seja o nosso ministério, mas ninguém quer chegar na igreja e ser retirado porque a criança fez crise. Imagina, a mãe não vai voltar mais. Ou em todo lugar que faz, mas faz crise. Não está prejudicada a área da comunicação dessa criança? A luz não vai comunicar? O som não vai comunicar? O cheiro não vai comunicar? O cafezinho, a hora que estiver sentindo, nós sentimos o cheiro do café. Tudo é motivo para fazer crise. Um autista vai fazer crise. Aí a gente vai abaixar o som, vai desligar a música. O que a gente vai fazer? Nesse momento, o que a gente faz? Retira a pessoa. Se soubermos o que está acontecendo, se for a luz, a gente apaga, vai passar.
Vai ser um mediador, vai estar com a criança, vai levar numa sala, vai esperar se acalmar? Mas cuidado, vamos ter um cuidado redobrado com essas famílias. E isso só vai acontecer quando nós estivermos educados sobre o autismo, quando nós estivermos capacitados para receber essas famílias. Eu tinha muita coisa para falar do autismo, mas eu fui direta no final, pastor, porque eu acho que é muito importante. Porque não é inclusão. Nós não estamos falando o importante na inclusão. Lembrando que todos vocês leram, viram, ouviram sobre o autismo. Mas como é que inclui essas pessoas? Com tanto prejuízo de comunicação. Como é que eu faço? Como é que eu vou evangelizar? Tem famílias que já têm esse trauma das igrejas. Já chegaram, já aconteceu alguma coisa. Como é que a gente faz? Faz um chá, um café na casa deles, na nossa? Não sei. Vamos tentar de tudo. Mas nós precisamos estar prontos para esperar as famílias chegarem. Michele, gostaria de te dar o espaço agora, por favor. A garganta já me secou. Depois a gente volta para o vídeo. Eu gostaria de falar uma coisa, pastor. Às vezes a gente não tem equipe mesmo. Às vezes a gente não tem ninguém. Mas, como em Êxodo, quando fala de Moisés, o Senhor o chamou e ele estava sozinho. A partir do momento em que ele sentiu no coração e ele aceitou, o Senhor colocou um Arão na vida dele. Vai chegar o seu Arão. A minha Aroa está aqui, ó. Eu fiquei sozinho todo esse tempo estudando uma coisa tão complexa, em que a gente tem contato com a dor, com a angústia do outro. Isso é amor, né, pastor? E o Senhor sentiu esse amor, né? Nesse primeiro passo que você deu. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu te parabenizo. É muito difícil. Agora você abriu as portas do ministério. Mas a sua equipe vai chegar. Amém? Deus te abençoe, Aroa. Essa palavra é mentira. Você que falou. Vamos lá. Depois eu vou. Toque, toque. Gente. Tá desligado. Não tá ligado. Tá? Oi. Não tá tão alto, mas também não tá tão baixo. Então vamos lá. Prosseguimento ao que a Patrícia falou, né? Como é que a gente pode identificar o autismo? Ela trouxe isso desde o nascimento, né? O vínculo mamãe e bebê, como ela trouxe bem fofinho. E aí a gente tem os marcos do desenvolvimento, né? O que é isso, né? São os marcos básicos pra gente, são sinais básicos que a gente tem que identificar. Aí, tá melhor? Que a gente tem que identificar nas crianças desde o nascimento, né? Então, aí, esses marcos do desenvolvimento, a gente pode já olhar no cartão de vacina. Ai, gente, me ajuda. Quer me isso aqui? Som teste. Ai, gente, coisa de cantora isso aqui. Vamos lá. Então, aí a gente trouxe os marcos do desenvolvimento, como eu disse, que é usado também para a gente estar identificando os sinais do desenvolvimento. Agora está melhor. Né? Então, aí a gente tem no cartão de vacina, né? Não sei se vocês já repararam, no cartão de vacina de vocês tem todos os marcos do desenvolvimento. Então, a partir dali, vocês conseguem identificar, né, se a criança está com um comportamento normativo, né? Como a Patrícia trouxe inúmeros exemplos aí. Né, o choro, o olhar, o toque, né? Pode passar, por favor. A gente. E aí a gente trouxe alguns dos marcos do desenvolvimento aqui, né? No nascimento, a partir dos 6 meses. O que já dá pra gente observar nessa criança, né? Ela observa o rosto, ela olha, né? Ela sorri quando é estimulada, coisa que o bebê faz muito, né? Que é sorrir, que é o mais legal. E aí, se ela reage a algum som, a algum estímulo, né? E aí a gente pode ir observando. Eu só coloquei alguns trechinhos mínimos aqui para a gente observar. Mas, né, ali a partir dos 6 meses e 1 ano e meio, né, a criança já brinca, esconde, ela interage com os outros, né? Ela mostra esse interesse no outro, né, de querer brincar com o outro, né? Porque isso no autismo não tem, né? Ele tem esse comportamento de ser mais de brincar sozinho, né? De ficar ali no mundinho dele, brincando com os objetos dele, porque ele normalmente
não gosta muito de outros brinquedos, às vezes eles se apegam a objetos diferentes, né? Por exemplo, uma rodinha, né? Ele pode ter alguns interesses assim, peculiares, digamos. 1 ano e meio a 3 anos e meio, a gente pode observar, né? Se ele já consegue ter essa coordenação motora, de tirar roupinha, né? De brincar, de construir torres, coisa que criança adora, né? São aqueles brinquedinhos de encaixe, brinquedinhos de carinho, né? Ele aponta para 2 figuras, ele tem esse comportamento de apontar para as coisas, porque o autista não tem, né? Ele tem dificuldade, e é algo que na abordagem que eu utilizo a gente tem que ensinar. Então, a partir desses... Ai, gente, peraí que eu tô me acostumando. A gente tem que identificar, né, esses comportamentos, se ele tem ou não tem, que é algo que em clínica a gente faz muito, né? Normalmente, quando a criança chega com esses déficits comportamentais, a gente vai utilizar protocolos. A gente vai usar protocolos para avaliar, né? Quais são esses comportamentos que essa criança tem, o que ela não tem. E aí, a partir do que ela não tem, que a gente vai ensinar, né? Foi o que a Patrícia frisou bastante também, que é que eles vão ter uma melhor qualidade de vida se a gente fizer o diagnóstico precoce, porque a gente vai ensinando tudo que ele não sabe, né? O apontar, o olhar, né? Então, tem muita coisa para ser ensinada. Pode passar para o próximo? Anterior. Eu trouxe alguns mitos e verdades no autismo aí, né? Tem muita informação enganosa na internet e a gente não deve acreditar em tudo que a gente vê. A gente tem que buscar fontes confiáveis, né? Uma fonte que eu até apresentei para a Patrícia foi o CDC, que é o Centro de Diagnóstico de Doenças, né? Que ele é dos Estados Unidos. Então, são pesquisas recentes. Então, a nível de curiosidade também, se vocês quiserem, né? Estarem pesquisando, lá tem informações atualizadas. E aí, o primeiro mito que eu trouxe, autismo é uma doença, galera? Não é uma doença, né? Então, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele vai ter esses déficits na comunicação social e na interação social. Então, quem é autista não é doente, né? Autismo, ele é reconhecido como uma deficiência, né? Tanto que eu vou falar das leis de inclusão novas, né, foram criadas aí para dar essa acessibilidade, para proteger, né, essas crianças. E aí, um segundo mito ou verdade. Pessoas com autismo são agressivas? O que vocês acham? Sim ou não? Não, né? Então, a agressividade, ela não faz parte do diagnóstico do autismo, né? Então, como é que a gente sabe quais são os sintomas de uma criança com autismo, né? A gente tem os manuais de avaliação de diagnóstico, né? Que é o DSM-5, a gente tem até um novo que foi atualizado. Aqui no Brasil a gente utiliza muito o CID-10 também, e a gente também já tem o CID-11. Só que o CID-11 ele ainda está em inglês, e ele só vai ser traduzido lá para janeiro de 2025. Também vai ser um outro manual para a gente estar avaliando os sintomas, né? E aí, então, pessoas com autismo não são agressivas, né? Elas, na verdade, elas não sabem se comportar. Então, na análise do comportamento aplicada, que é a terapia que eu utilizo, a ABA, a gente vai utilizar ferramentas, né, para auxiliar essa criança a se comportar melhor, né? A gente vai ensinar comportamentos funcionais. Porque, normalmente, uma criança autista, como ela tem esse déficit na comunicação e na interação social, ela não sabe se comportar, né? Quando tem muitos estímulos, luz piscando, ventilador ligado, é como se fosse uma turbina de um avião ligado. Então, eles são hipersensíveis, né? Então, a gente tem que estar atento. Como a Patrícia falou, a gente, né, faz uma anamnese, né? Eu tenho até um manualzinho, né, para a igreja, para a gente estar conhecendo essa criança, conhecer a família, conhecer as dificuldades, como é que a gente pode acolher, o que a criança gosta, o que ela não gosta, ela é hipersensível ao quê, né? Então, a gente tem que estar atento a isso para incluir e não excluir, né? Então, autistas não entendem nada? O que vocês acham? Então, esse também é um tabu, porque as pessoas acabam acreditando em tudo que vê na internet. Só que não é verdade, eles têm um jeito peculiar deles de aprender as coisas. Como eu falei, com a aba, a gente... Tô quase comendo o microfone ali. Tem problema. Pode falar pra ele. Então, eles têm uma maneira diferente de aprender, né? Uma maneira peculiar. Então, cada um aprende de um jeito.
cada criança é única, nenhuma criança é igual, principalmente uma com um transtorno, né? Pode ir para o próximo. Matheus? Mais um. Pessoas com TEA... Oxi, passou demais. Pessoas com TEA devem estudar e trabalhar em locais especializados? O que vocês acham disso? Essa seria uma forma de exclusão, né? Então a gente estaria excluindo essas pessoas. Lembra dos manicômios que a gente separava as pessoas porque elas eram loucas? Então a gente não deve fazer isso, né? Então a gente que tem que se adaptar às pessoas com autismo e não elas que tem que se adaptar a gente. Imagine um cadeirante ter que se adaptar a uma escadaria. Não faz sentido. Então a gente tem que acolher, entender as dificuldades para saber como manejar os comportamentos das pessoas com autismo. Há exames que fazem diagnóstico no TEA? O que vocês acham? Vocês sabem essa informação? Falaram que vocês estão bem preparados. Todo mundo sabe tudo. Ninguém sabe? Então, gente, autismo... Oi? Você falou alguma coisa, você de branco? Não? Ah, tá. Vamos lá. Então, gente, autismo não tem cara, né? Não tem como a gente olhar pra cara de uma pessoa e falar, você tem autismo. Não é assim que funciona. Né? Então, a gente vai fazer uma avaliação comportamental. Como a Patrícia falou no início, o médico, né, que vai diagnosticar, mas ele já não dá o diagnóstico assim de cara, né? Ele fala, parece que sim, mas não tenho certeza. Então, o que ele faz? Ele vai encaminhar para outros profissionais, né, que são os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, né, principalmente os psicólogos ABA, que é uma abordagem da psicologia, é a análise do comportamento aplicado. E aí a gente vai fazer o que eu falei no início, dos marcos do desenvolvimento. Socorro! Dos marcos do desenvolvimento, né? A gente vai estar avaliando esses comportamentos para ver se a criança tem ou não tem. Então, por isso que é importante os pais estarem atentos, as pessoas que estão com essas crianças. Ela está com um comportamento que está diferente, não é normativo, né? É diferente do que as outras crianças fazem. Né? Então, já é um sinal. Então, o primeiro sinal que vocês perceberem, vocês já podem procurar um profissional qualificado para estar avaliando casos para ver se a pessoa tem ou não. Gente, minha vida está muito estranha esse barulho. Não. Eu tô achando estranho. Enfim. E é isso, então a gente precisa fazer um diagnóstico clínico, né, através dos critérios diagnósticos do DSM, do CID-10, do CID-11, que são os manuais que nós psicólogos utilizamos nos outros profissionais. Pode ir pro próximo, Matheus. Então, autismo é genético? Alguém sabe essa? Pode ser que sim. Sim, muito bom, acertaram. Então, o autismo, ele é 90% associado à genética e os outros 10% a fatores do ambiente, né? Então, a causa, assim, real ainda é desconhecida, mas a ciência descobriu que é fator genético, né? Então, a gente também tem alguns fatores de risco, né? Então, há fortes evidências de que é 90% genético. Pode ir para o próximo. Aí, o Patrícia falou bastante desse aí. Estudou o slide pra caramba. Então, a intervenção precoce, ela interfere no prognóstico. O que significa isso? Prognóstico, né? O que significa? Significa que se a gente descobrir os sinais, fazer uma intervenção antes, né? Logo na infância, como a Patrícia falou também, o autismo ele é identificado a partir dos primeiros 3 anos de vida. Então, o primeiro, segundo e terceiro ano são cruciais para a gente já ir observando. Tem alguma coisa que não é normativa? Tem alguma coisa diferente nessa criança? Algum comportamento anormal ali que a gente tem que observar? Alguma coisa que ela não sabe fazer? Então, se a gente avaliar antes, perceber que tem esses sinais, a intervenção precoce, ela pode regredir como em qualquer transtorno mental. Regredir no sentido de que, vamos supor que a criança está no autismo 2 ou no autismo 3, no nível severo, né? Que é o do antigo DSM. São termos que a gente não usa mais, autismo leve, moderado e severo. Né? É o que eu vou falar mais pra frente. Então, como que a gente pode, né, melhorar o quadro do autismo? Né? Fazendo essa intervenção precoce, a gente consegue, né, regredir alguns sintomas, né? Regredir no sentido de ter a remissão dos sintomas. Então, se ela estava no autismo 3, se ela fizer uma intervenção precoce, ela pode sim para o autismo 2, para o nível de apoio 2. Né? Então, só vai ter melhora. A pessoa vai ter uma maior independência, né? Ela pode melhorar até a comunicação, talvez. Pode ir para o próximo, Matheus. Então, aí, o que é o autismo? Próximo. Só uma capinha bonitinha.
bonitinho. E aí, eu coloquei, né, que autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, como a Patrícia trouxe, que ele se inicia na infância. E aí, eles têm, no antigo DSM-4, era uma tríade diagnóstica, né, eram três sintomas, digamos assim. E agora, no DSM-5, eles reduziram isso para uma díade diagnóstico. Então, são 2 sintomas principais aí, que é a dificuldade na interação e comunicação social de um lado, e do outro lado a gente tem os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, que são as estereotipias. Você sabe o que é uma estereotipia? Você está excluída, Patrícia, você não conta. Ninguém sabe? Então aguardem a cena nos próximos capítulos. Pode ir, Matheus. Então aí os critérios diagnósticos, né, de acordo com o DSM-5, a gente vai ter déficits nessa reciprocidade socioemocional. Então, o que é isso? O que são esses déficits? Né, vai ser essa dificuldade, essa abordagem social diferente que a gente não está acostumado, né, porque eles não sabem se comportar. Então, como eles têm essa dificuldade na comunicação, tudo vai ser afetado. Né, a forma deles interagirem com a gente. Eles podem ter dificuldade até quando a gente for interagir com eles, eles podem, né, não saber reagir. É uma dificuldade. Então, isso também faz parte dos critérios diagnósticos. Eles podem ter essa dificuldade em entender gestos, né, de apontar, né, de entender os gestos de uma maneira geral. E eles podem ter ausência total de expressões faciais, né? É uma criança que não sorri, não fica triste, né? A gente não consegue perceber as emoções deles. E isso não quer dizer que eles não sintam, mas eles não demonstram. E aí eles têm também essa dificuldade para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, porque tem a dificuldade na interação social. Né? Então, eles têm também dificuldades para compartilhar brincadeiras imaginativas, que é o brincar de faz de conta. Então, é um sinal que a gente também pode perceber. A criança não consegue criar essa imaginação, atuar, né? Brincar, cantar. Então, ela é mais recusa. Mateus, próximo. Aí, os padrões restritos e repetitivos de comportamento, que são as estereotipias. Elas podem ser de 2 tipos, né? As volutoras ou as verbais. Então, aí a gente tem os padrões fixos e anormais em interesses e foco. Né? Eles têm um interesse peculiar em coisas diferentes. Né? Como eu falei no início, ele é apegado a uma rodinha. Ele pode ser apegado a qualquer outro objeto, a uma caneta, pode ser o brinquedo favorito dele. E aí, eles têm esse interesse anormal, como eu falei, né? Um forte apego com objetos incomuns, que a gente não está acostumado a ver em outras crianças, né? Que adoram um brinquedinho novo que sai, um bonequinho novo, eles não. E aí, eles têm essa hipersensibilidade, né? Estímulos sensoriais. Lembra que eu falei da turbina do avião? O ventilador é como se fosse isso, né? Então, qualquer barulho assim, esse barulho de moto para eles pode ser algo horrível, né? Ficar passando o tempo todo, pode ser desesperador. E aí, o que mais que eu trouxe? Hoje eu tenho um exemplo, eu trabalho numa escola de ginástica para o cérebro. E lá a gente tem algumas crianças autistas, tem crianças, tem adolescentes. E hoje a mãe de uma até comentou que ela foi passar manteiga de cacau nos lábios da filha. E aí ela ficou achando estranho, ficou fazendo um gesto estranho com a boca, porque aquela textura para ela era muito surreal, muito estranha. Né? Então eles têm essa hipersensibilidade a sons, a texturas, né? E às vezes até uma fascinação visual por luzes ou movimento. E também tem uma insistência nas mesmas coisas, né? Eles são inflexíveis com rotinas, né? Então tem que ser tudo do mesmo jeito, tudo da maneira deles. Pode ir para o próximo. Alguns fatores de risco, né? De acordo com o nosso DSM-5, que é a idade avançada dos pais, né? Se ambos os pais tiverem mais de 40 anos, já é um fator de risco para ter uma criança com autismo. E outra coisa que a Patrícia falou sobre a questão do autismo está aumentando, é uma informação nova, né? Em 2000 era uma criança autista para cada 150 crianças, e esse número agora está uma criança para cada 44 crianças. 44, já aumentou. Não, 36, 36, isso aí. E aí, a prematuridade extrema ou exposição intrauterina a certas drogas, né? Então, também são fatores de risco. E exposição
suporte no autismo. Então, no DSM-4, a gente utilizava, como eu falei, né, os níveis de autismo leve, moderado e severo. Então, era só uma forma de diagnóstico. Quando as famílias estavam, né, indo descobrir o diagnóstico dos filhos, elas tinham acesso a essa informação. Só que isso está atualizado agora, essa informação mudou. E agora a gente chama de grau de apoio. Não sei se vocês lembram, mas a Patrícia falou no início. E aí, a gente utiliza o grau de apoio necessário para cada indivíduo. Né? Então, aí a gente tem... Pode me passar para o próximo, Matheus. No nível 1, né, eles têm uma boa aquisição de fala, né? Eles se comunicam bem. Né? Eles não têm nenhum déficit intelectual ou cognitivo. E eles, com o nosso apoio, eles interagem bem na sociedade. Né? Então, o nível 1 assim, é super tranquilo, de certa forma, né? Na questão da comunicação. Né? Eles se comunicam bem. Também tem... Passou? Mas também tem dificuldade para trocar de atividade, né? Então, crianças muito pequenas, né? Eles ficam muito fixados em tudo que estão fazendo, então é o hiperfoco que a gente chama. Dificuldade para iniciar interações sociais, então a gente tem muitos adultos também que têm essa falta de habilidade social, então que direito uma criança com autismo, né? Então tem que ser ensinado. Pode ir para o próximo agora. No nível 2, eles já precisam de um apoio mais substancial, né? Então, a gente precisa dar um suporte nesse sentido aí. Porque eles têm déficits, né, na comunicação, na interação social. O que mais? Tem comportamentos restritos, né? Eles podem ter alguma estereotipia. E a estereotipia, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é um regulador emocional. A gente, quando a gente está ansioso, está passando por alguma situação estressante, a gente não busca algo para fazer, conversar com um amigo, fazer uma meditação, uma respiração para se acalmar. Então, a estereotipia é muito importante para o autismo e ela não deve ser retirada. Né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele, quando ele está nervoso, né, quando tem muito estímulo, ele faz um movimento de balançar as mãos, ele tem o seu jeito de agir. Né? Então, isso é para se autorregular, para se organizar no ambiente. Então, é uma forma dele se acalmar, digamos assim. Pode ir para o próximo. No nível 3, já precisa de um apoio mais extremo, porque era um antigo autismo severo, né? Então a gente já precisa de um apoio maior, porque muitas das vezes, o indivíduo que está no nível 3, ele pode ter algum transtorno de deficiência intelectual, ou uma outra comorbidade, algum outro transtorno, então isso prejudica muito a comunicação, a interação social. Né? Então isso vai afetar o comportamento dele. Então eles vão precisar de muito apoio, vão precisar muito da nossa assistência, porque eles são também os autistas que a gente chama de tem um comportamento não verbal. Né? Então, comportamento verbal é aquele que realmente não fala, né? Ele vai expressar alguns sons, mas não com a função de comunicar, porque ele não sabe se comunicar. E a gente tem também o autismo verbal. O autismo verbal não necessariamente é que ele fala, mas que ele pode ser que ele fale, mas pode ser através da linguagem de Libras, né, sinais de Libras, ele pode, né, escrever, ele pode usar uma coisa atualizada que a gente chama, que é a comunicação aumentativa alternativa, né, que é através de troca de figuras, né, a gente consegue ensinar uma comunicação funcional através dessa comunicação. Pode ir para o próximo. Então aí o que é inclusão? Né? Uma das primeiras coisas que a gente está falando aqui é falar sobre o tema, né, que é conscientizar. Isso já é o primeiro passo para a inclusão. Né, vocês buscarem saber o que é o autismo, como acolher, como ajudar. Então aí o desafio é realmente diminuir as barreiras, né, que estão causando sofrimento. E aí a pessoa com deficiência ela não é entendida como uma pessoa que tem menos valor, pelo contrário, a gente tem que cuidar, né? Então o problema, como eu falei no início, o problema da exclusão está na sociedade. A gente tem que se adaptar a eles, não eles que têm que se adaptar a gente. Pode ir para o próximo. Então aí, ações da igreja. O que a igreja pode fazer, galera? Essa é a pauta principal. Então, acolher a família, né, como a Patrícia falou, é a principal coisa, primordial, porque imagine uma mãe que descobriu o diagnóstico de uma criança com TEA, né? Às vezes é desesperador, né? Muitos pais, né, tem estudos que dizem que muitos pais abandonam a mãe, porque né, não aceitam
aceitam o diagnóstico, então fica mais uma carga pesada para ela, né? O desgaste de cuidar de uma criança já é difícil, com uma criança com autismo é mais difícil ainda, né? Tem também os gastos, né, com medicação, com as terapias, né? Porque ele tem que estar passando por uma equipe multidisciplinar, né? Vários profissionais ao mesmo tempo. A Patrícia também trouxe, galera, a adaptação do ambiente, né? A gente tem que se adaptar, né? Tirar muitos estímulos que estiver no ambiente, a gente tem que adaptar os materiais, né? Eu até trouxe algumas rotinas visuais para ensinar vocês, porque isso traz previsibilidade, isso acalma a criança com autismo, né? Ele tem que saber o que vai acontecer. A gente não fica ansioso, nervoso quando a gente não sabe o que vai acontecer. Uma entrevista de emprego, por exemplo, a gente não fica nervoso, não fica ansioso? Então eles ficam da mesma forma, só que é com tudo, porque eles não sabem o que vai acontecer. Então a gente tem que preparar uma rotina visual. Por exemplo, Matheus, você vai fazer tal coisa agora. Você vai ter a hora do estudo bíblico agora, depois vai ter uma brincadeira, depois vai ter outra coisa. Então, a gente tem que ir estimulando. E a gente também tem que conhecer o que é reforçador para eles. Lembra que eu falei que eles têm um hiperfoco? Então, muitas vezes, eles adoram uma coisa excessivamente. Então, a gente tem que saber o que eles gostam, né? Porque, às vezes, as atividades são muito chatas, muito estressantes. Então, por isso que eles têm esse comportamento de birra, né? Essas crises que a Patrícia falou. Então, a gente tem que entender isso, né? Se essa rotina está muito chata, está muito estressante, então a gente tem que ir regrando as tarefas em pequenas etapas, né? Em tentativas discretas, como a gente chama na aba. O que a igreja tem que fazer? Né? Vocês chamam de escola dominical, né? Ou não? A salinha das crianças, como é que é? É escola bíblica. Escola bíblica. Então, na escola bíblica tem que ser nos mesmos moldes da escola convencional, né? Tem que ter um professor, tem que ter um mediador que vai estar auxiliando essa criança, né? E a gente tem que aprender a manejar esses comportamentos de crise, né? Porque vai ocorrer. Eles não sabem se comportar e a gente que tem que estar ensinando, principalmente o profissional que está atendendo essa criança. Então, como é que vocês podem orientar? Chegou uma criança com autismo, a mãe, vocês perceberam alguns sinais, mas a mãe nem se tocou ainda, ela nem imagina o que é. Então, vocês podem orientar, né, para procurar serviço da prefeitura, CRAS, porque eles têm benefícios, eles têm direito, eles podem receber um benefício do governo, né? Então, tudo que vai auxiliar e melhorar a qualidade de vida dessa família, porque não é fácil. Próximo, Matheus. Então, proposta de intervenção, né? Como eu falei, diminuindo as tarefas em tarefas menores, tudo vai depender da criança. Como eu falei, cada criança é única, então a gente tem que avaliar. A rotina visual, né? Eles precisam muito disso, da rotina visual, entender o que está acontecendo, né? Então, a gente também vai avaliar o nível que a criança está, o nível de apoio, né? O que ela precisa, né? Se a gente vai colocar figuras reais, mini objetos do que vai acontecer, você vai brincar de bola agora, depois vai ter a horinha do lanche, né? Então aí vocês que vão procurar saber para ver o que dá para fazer, né? Como que a gente vai adaptar. Pergunta para os pais, aquecer as coisas. Exatamente. A professora é a Maria amanhã, aí nós vamos para a igreja dia tal, hora tal, sempre visita. Perfeito. E aí, pode passar para o próximo? Então, um dos pilares para a sustentação da inclusão é a igreja, né, acolher, né, falar sobre o tema, entender como ela pode ajudar, realmente acolher a família, entender o que essa família precisa, como que a gente pode ajudar, como que a gente pode, né, cuidar. E aí a gente também pode fazer a conscientização das crianças e adolescentes, né? Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer dinâmicas, a gente pode passar filmes, né? Tem um filme, não sei se vocês já viram, Atypical, tem na Netflix, com um autista, né? Então, tem filmes, tem músicas, vocês podem usar teatro, tem que explorar a criatividade, gente. Porque conhecimento nunca é demais, tá bom? Pode ir para o próximo. Outro pilar da inclusão é a anamnese, né? Que a gente falou desde o princípio, né? Você tem que fazer uma entrevista inicial, entender, conhecer a criança, o que ela gosta, o que ela não gosta. Ela é muito sensível a barulho, o que ela come, né? O que a gente vai fazer? Para vocês não ficarem desesperados também, porque vocês têm que conhecer para acolher. Não adianta vocês não conhecerem o autista. Ele pode ter uma hipersensibilidade sonora, né? Então a gente tem que se preocupar com isso. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado. Tá? Pode ir para o próximo. Aqui, adaptação ambiental.
olhar se é o ventilador, se ele é sensível ao barulho, se ele é sensível a algum ruído, quem é ele, né? O que faz, o que vive, o que come. Então a gente tem que conhecer. E a rotina visual a gente utiliza muito quando a criança é não verbal, né? Então vai auxiliar muito ela, porque imagina uma criança que não fala e ela não sabe o que está acontecendo, ela vai ficar perdida, né? Ela pode ter uma birra, ela pode ficar muito desesperada. Então a gente tem que conhecer para acolher. Pode ir para o próximo. Aí o manejo de sala. É uma coisa importante para a gente fazer, né? Então, evitar deixar a turma enfileirada, né? Prefira círculos, deixar os alunos em círculo para cada um ficar olhando para o rostinho do outro, né? Prefira atividades em dupla, não individuais, né? Porque ele vai precisar de um apoio, ele vai precisar de um coleguinha que o acolha, que entenda o que está acontecendo. Por isso que eu falei que a conscientização dos adolescentes e das crianças é muito importante para não ter o julgamento, para não ter o preconceito, né? Isso não é legal. O que mais? Respeitar as diferenças, né? Para eles aprenderem a lidar com o outro, com a diferença do outro. Próximo. A capacitação dos professores da salinha, né? Como é que tem que ser isso? Então, procurem se capacitar, né? Conversem com outros profissionais, procurem fazer cursos, né? Tem cursos muito ricos na internet, né? Tem a Academia do Autismo, tem vários cursos de lá, recomendo, né? Para vocês aprenderem um pouco mais, né? Porque não é uma palestra que vai dar todo o conhecimento necessário para vocês, né? Então vocês têm que aprender muita coisa, né? Como reduzir esse comportamento de problema? Por que essa criança está agindo dessa forma? Por que ela está se jogando no chão? Então a gente tem que fazer uma análise funcional desse comportamento para entender por que ela se comporta dessa forma, dessa maneira. Então, só assim a gente vai estar contribuindo para a inclusão, né? Acolhendo a família, cuidando do filho enquanto os pais estão assistindo o culto, né? Porque é algo muito importante para eles também. Pode ir para o próximo. O que mais? Adaptar o conteúdo, né? Porque o conteúdo pode se tornar complexo, difícil, chato para eles. Então a gente tem que esmiuçar o passo a passo do que vai da historinha, né? Diminuir, colocar figuras, colocar fotos, né? Frases menores. O que mais que dá para a gente fazer? Os bordões. Muitas vezes as crianças com autismo eles não entendem bordões. Então a gente tem que adaptar para isso, né? Para que haja uma compreensão, porque só assim a gente vai estar incluindo também. Próximo. Adaptações do ambiente, né? Que são as rotinas visuais, né? Então, como eu falei, especificar o passo a passo do que vai acontecer, já deixar preparado, né? Antes da aula, vai acontecer tal coisa, deixar lá na frente, explicar para eles se a criança for verbal, né? Para dar essa previsibilidade do que vai acontecer. E intercalando com atividades prazerosas, atividades que eles gostam de fazer. Depois que você fizer tal coisa, você pode brincar. Porque a criança ela pode ficar hiperativa, ela pode não querer fazer, não querer participar. Porque ela precisa, criança saber brincar, né, de qualquer forma. Principalmente a criança autista. Então, para a rotina não se tornar chata, maçante, desgastante, a gente tem que dividir em partes menores. Pode ir para o próximo. E aí, essa seria um exemplo de adaptação de rotina visual, né? Primeiro vai ter a oração, depois vai ter o louvor, e vocês podem ir adaptando de acordo com a rotina de vocês, né? Tem culto tal dia, a gente vai fazer isso, isso e isso, para a criança ir lá na frente e ela ir tirando, né? E colocar na caixinha do acabou, né? Que é até um termo que a gente utiliza para eles ficarem empolgados para fazer, está acabando, então já a próxima atividade daqui a pouco acaba. Então dá essa previsibilidade. Então esse também é um recurso para a gente diminuir a ansiedade dele, né? Diminuir os comportamentos de birra. E se ele fizer, né, aplaudir isso, exatamente, a gente pode reforçar eles, né? Através de elogios ou através de coisas que ele goste. E aí tem esse primeiro exemplo, não está muito nítido, mas pode ser feito de maneira bem simples, tá? Você pode colocar a foto da criança, pode colocar figuras, né? Pode colocar fotos, né, do que vai acontecer, para ela saber o que está acontecendo. Lembra que ela tem dificuldade na comunicação? Então, ela precisa saber o que vai acontecer para reduzir a ansiedade. Então, aí a gente pode colocar os objetos em miniatura, como eu falei, a gente pode colocar uma agenda com palavras, né, se ela for verbal. Pode ir para o próximo. E aí, as dificuldades que a gente pode encontrar na inclusão. Quais são? Né, então, essa hipersensibilidade ao som, que é algo que a gente pode adaptar, né, a gente pode melhorar para incluir, para acolher. A dificuldade na interação social também, né, eles têm essa dificuldade, então a gente pode acolher
conhecer melhor. Não abraçar, não tocar, não apertar, respeitar. Exatamente. Então, pode ter uma incompreensão do que vai acontecer no local. Por isso que a rotina visual é tão importante, né, para dar essa previsibilidade. Tá bom? Pode ir pro próximo. Então tá, vamos lá. Redução de comportamentos problema. Como é que a gente pode reduzir esses comportamentos? Né? Então, na análise do comportamento, a gente chama de comportamento problema, são as birras, são se jogar no chão, né? Esse quebrar propriedades, quebrar coisas, quebrar objetos, né? Se auto-agredir, pode ocorrer muito, dependendo do nível, né? E o que mais? É isso, eles podem se jogar no chão, se espernear, porque é a forma deles se comunicarem, eles não sabem se comunicar. Então, por isso que a gente tem que ensinar eles a se comunicarem de uma forma funcional. Por isso que é tão importante que ele esteja passando, né, por uma equipe multidisciplinar que vai estar dando todo esse suporte. Próximo. E aí, as principais funções do comportamento. Né? Na análise do comportamento, a gente analisa tudo. Então, como é que a gente vai estar analisando? Né? A gente vai observar os antecedentes. Né? O que aconteceu antes do comportamento de birra dele? E aí vocês podem anotar. E depois conversar com os pais, para os pais levarem para o psicólogo que está atendendo, para ele ajudar a intervir, para ele observar também. Né? Vocês podem gravar vídeos do comportamento da criança, do que aconteceu, do que está acontecendo, né? Encaminhar para os pais para mandarem para o profissional. Por quê? Por que eu digo que encaminhar para o profissional vai ajudar? Porque ele vai continuar fazendo essa avaliação para poder ensinar essa criança a pedir de uma forma mais funcional, porque eles têm essa dificuldade em fazer pedidos. Lembra? Dificuldade na comunicação. Como é que eles vão pedir? Então, eles pedem da forma que eles sabem. E aí, volta aí, por favor. E aí, como eu falei, a gente tem os antecedentes, né, e tem a consequência. Né? O que aconteceu depois dele ter esse comportamento de birra? Ele conseguiu o que ele queria? Ele queria atenção? Ele queria algum objeto? E ele ganhou isso? Porque se ele tiver ganhado, a gente está reforçando esse comportamento de birra dele. Lembra que eu falei? Eles não sabem se comportar. A gente que está ensinando eles a maneira de se comunicar. Então a gente tem que observar tudo que está acontecendo para poder intervir. Porque senão toda vez que ela quiser alguma coisa, ele vai se jogar no chão, vai gritar, vai espernear. Então é a gente que tem que ensinar uma forma mais funcional. Então por isso que a aba é tão importante, a análise do comportamento. Né? Porque a gente vai estar ensinando melhores formas de se comunicar. Então aí, a criança ganhou a atenção de alguém, né? Ela queria isso. Por exemplo, os pais estão conversando e aí a criança começa a gritar, começa a jogar no chão. E o que o pai faz? Aí olha, então o que ele fez? Ele deu atenção. Então ele reforçou esse comportamento dele continuar gritando quando ele quiser a atenção do pai. Entende? A criança conseguiu algum item, atividade que ele queria através desse comportamento inadequado? Se ele conseguiu, é assim que ele vai continuar se comportando. A criança escapou de alguma tarefa, né, na salinha de aula aí, ficou correndo, ficou gritando e a professora falou, vai para outro lugar, vai fazer alguma outra coisa. Ele conseguiu fugir, então ele vai continuar fazendo isso. Então, na aba a gente tem técnicas para reduzir esses comportamentos problema. Né? Então, primeiro a gente observa, depois a gente vê o que a gente pode fazer para intervir. Redução de comportamento problema. Tá, então quais são as principais funções do comportamento? Sensorial, ele pode estar fazendo esses movimentos, né, de estereotipia, de pular, de gritar, de se descabelar, de se autoagredir, porque ele pode estar sentindo uma dor de ouvido, né, ele pode estar com algum problema gastrointestinal, uma dor de estômago, né, então a gente tem que avaliar, né, esse comportamento acontece mesmo quando ele está com outras pessoas, ou quando ele está sozinho, né, foi uma picada de mosquito, por isso que ele está assim toda hora. Então, tudo a gente tem que observar. Lembra? Eles são os que, né, estão no nível de suporte 3, não conseguem se comunicar. Então, tudo tem que ser observado. Tangível, né? Ele conseguiu o que ele queria? Ele queria um objeto? Ele queria um brinquedinho que está lá atrás? Ele queria alguma comida? E através desse comportamento inadequado ele conseguiu? Então, a gente tem que analisar também, avaliar. Fuga. Fugiu de atividades, né? Tá chato já isso aqui, vou gritar, vou sair correndo e ele consegue o que ele quer. Fugiu, conseguiu. Atenção, foi o que eu falei no início. Ele está com um comportamento inadequado porque ele quer atenção, então a gente tem que observar esses comportamentos, né? A hora que aconteceu, o dia que aconteceu, quem estava no local, o que ele ganhou, o que aconteceu antes,
observado e documentado para a gente usar um reforço diferencial, né, para a gente melhorar essa comunicação, utilizar até a comunicação alternativa. Né? E aí esse é um exemplo de tabela que a gente utiliza, que a gente chama de folha de dados ABC. Né? O horário, quando começou o comportamento, que horas acabou. E aí eu dei um exemplo ali, né? Ele está na terapia ABA, a pessoa que estava com ele é uma T. Vocês sabem o que é uma T, gente? Ninguém sabe? Não? Uma acompanhante, é uma acompanhante, sabe? É uma acompanhante terapêutica. Né? Então, o psicólogo vai lá, avalia, faz a avaliação do comportamento da criança e ele passa esses programas de ensino para esse AT. Esse AT é a pessoa responsável, né, que vai estar ensinando novos comportamentos mais funcionais. Né? É o que vai estar ali acompanhando, ensinando tudo que é necessário para ele melhorar essa comunicação. Antecedente, né? O que estava acontecendo? Ele estava lendo uma historinha com um livro. E aí, qual foi o comportamento dele? Ele começou a gritar e falou que o livro era chato. E aí, o que aconteceu? A até foi, falou com ele, né? Conversou com ele. E aí, depois ela vai anotar essa função do comportamento, né? O que aconteceu ali, gente? Ele queria fugir? Ele queria atenção? Era um tangível? Ele queria algum item? Era uma fuga, né? Ele não queria ficar lendo. O livro está chato. Então, a gente tem que avaliar esses comportamentos para ensinar eles formas mais funcionais de se comportar. Vai para o próximo. E aí, direitos do autista. Temos alguns direitos novos aí. A carteirinha de identificação. Eu já vi que tem alguns aqui usando, né? Ou é um ou dois? Não sei. Tem gente usando. Então, essa foi uma lei criada em 2020, né? E aí que dá essa caracterização, né? Se a pessoa não quiser ter a carteirinha, a pessoa que tem autismo, ela pode ter o número ali do CID, né? Que ela tem o diagnóstico de autismo na carteirinha de identidade. Não sei se vocês sabiam dessa informação, mas eles poderiam ter também. E aí, pelos preferenciais, né? Eles também têm direito, porque lembra, o autismo não é uma doença, ela é uma deficiência, né? Então, eu até coloquei ali, tem a lei de atendimento prioritário, tem a lei de inclusão, né? Então, todos os direitos para pessoas com deficiência vão ser incluídos para essa pessoa com autismo, porque o autismo não tem cura, né? Lembra que eu falei que pode ter uma remissão dos sintomas, uma diminuição desses sintomas, né? Ele pode melhorar diversos comportamentos, mas ele não vai deixar de ser autista, tá? Então, também tem vaga para pessoa com deficiência, né? Então, tem o BPC LOAS, também pode ser próximo. Tem o BPC LOAS, que é um benefício do governo. Pessoas com autistas têm esse direito, tá? Então, oriente a buscar assistente social da prefeitura, da cidade. Tem também a Lei Berenice Piano, que é o que estipulou que a criança autista é uma criança com deficiência, né? Então, não tem cura, de novo. O que foi? E aí, temos a Lei Brasileira de Inclusão, né? Que tem também o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, todos os direitos estão abarcados para eles, né? Então, eles têm que buscar. E tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é porque ele deixou de ser, que ele tem um diagnóstico de autismo, que ele deixou de ser criança, que ele deixou de ser adolescente. Tá bom? Alguma dúvida, galera? Não? Deu para clarificar aí alguma coisa? Pode para o próximo. Agora é o vídeo. Alguém apaga a luz, por favor? Se você for ver esse vídeo, peço que você compartilhe, marque pessoas que são relevantes para os autistas, porque isso vai ter outra família. Abaixa, aumentei o som. Muito claro. Assim, você não chega muito grande. Eu tenho 2 filhos, Luísa e Dina, de 4 anos. Ambos foram diagnosticados com autismo. A Luísa, 4 anos, ainda não fala. Ela tem umas fraldas, não sabe a funcionalidade das coisas, totalmente dependente de nós. Só que no vídeo mesmo, no vídeo, é nosso autista. Ela usa medicamentos de forma ansiedade. E nós hoje saímos dessa palestra
mais informados e menos emocionados, que a gente venha ter a conscientização de aprendermos, para que nenhum de nós sejamos um membro, né, que infelizmente teve essa atitude e não acolheu essa família e essa criança. 5 segundos de choro e ele não aguentou. Então, assim, nós não nascemos preparados para nada, mas a gente pode capacitar, a gente pode aprender. Tá tudo indo. É só nos comprometermos. Né? Não dá mesmo para aprender tudo, é muita coisa. E eu tenho um recado. Eu tenho hoje 3 autistas no consultório. Eles são maravilhosos. Vocês não têm ideia o quanto eles podem nos surpreender, independente do nível. Não desistam. Os pais, a família, os membros, profissionais, igreja, não desistam deles. Eles são maravilhosos e eles gostariam que vocês soubessem que eles gostariam que olhassem para eles como pessoas capazes, com potencial, porque eles têm.